No vídeo de hoje eu vou mostrar um passo fundamental na formação do bonsai. Então, a jabuticaba híbrida, quero fazer a seleção de brotação. Se você errar nessa fase, seu bonsai pode até crescer, mas dificilmente vai ter uma boa estrutura no futuro. Esse é o episódio 1 da série onde eu vou mostrar o passo a passo a formação desse bonsai de jabuticaba híbrida. Hoje a gente começa pela base de tudo, escolher quais brotos ficam e quais brotos saem. É aqui que a gente define como será o andamento do nosso projeto. Mas antes de sair cortando, a gente tem que observar alguns pontos. Nessa etapa, eu sempre olho primeiro onde está a linha de tronco, quais brotos estão concorrendo no mesmo ponto e os brotos que estão muito baixos. Para fazer essa poda, a gente sempre evita mais de 2 brotos saindo do mesmo local, sempre dou preferência para brotos voltados para fora. Elimino brotos muito verticais, quando não fazem parte do desenho. Brotação muito baixa também, só fica se fizer parte do sentido no projeto. A seleção de brotação é basicamente decidir onde a planta vai gastar energia. A jabuticaba ela brota muito, principalmente no tronco. Se a gente não controla isso, ela cresce desorganizada. Aqui, nessa etapa do procedimento, a gente começa a definir alguns parâmetros a ser seguidos, como a altura do bonsai, o movimento do tronco, posição dos galhos principais. Se você pula essa etapa ou faz sem critério, depois você não consegue corrigir sem atrasar anos o seu projeto. Então essa etapa ela tem que ser bem pensada, bem planejada, para que você tenha um material no futuro bastante agradável. Com tudo definido, você já pode começar a remover os excessos. Faça os cortes com calma, sempre com ferramenta limpa, cortes simples, sem machucar demais a planta. Se você está gostando do conteúdo até aqui, deixe seu like, considere se inscrever no canal e acompanhe a nossa série, porque esse projeto vai evoluir bastante com o tempo. Nessa parte a gente começa a definir qual galho está melhor posicionado na parte externa da curva e vai retirando os excessos. 2 brotações do mesmo ponto, e como a jabuticaba tem um excesso de brotação, a gente vai retirando, vai limpando esses excessos para deixar o projeto mais claro. O projeto vai ficando mais limpo, vai ficando mais fácil visualização aí do mesmo. Então a gente vai retirando aquele excesso de brotos para a gente ganhar essa clareza. Reparem que à medida que a gente vai retirando o excesso de brotação, a planta agora vai ficando mais limpa visualmente. E essa limpeza também ela vai possibilitar a planta responder com brotação mais forte exatamente onde a gente quer. Então o direcionamento agora do crescimento vai ser controlado para os galhos que ficaram. E nisso a gente vai ganhar um engrossamento dos galhos que vai ajudar na formação estrutural da planta. A gente vai começar a formar os galhos primários e secundários posteriormente. Então, com esse crescimento mais controlado, a gente vai direcionar esse crescimento para onde a gente quer, nos galhos primários que a gente está desenhando no projeto. A gente segue fazendo a eliminação dos brotos, seguindo os critérios, aqueles critérios simples que demonstrou no quadro anteriormente. Então a gente vai retirando 2 brotos que saem do mesmo lugar, dando preferência sempre para brotos voltados para fora e não aqueles que voltam e cruzam a linha do tronco. Eliminação de brotos muito verticais e brotação muito baixa, que não faz parte do projeto. Isso sempre seguindo aquela premissa de que bonsai se faz sempre de baixo para cima. Então a gente começa de baixo e vai subindo até o topo da árvore. Aproveitando que já estava trabalhando essa planta mesmo, então eu já resolvi fazer um acabamento nos cortes primários que eu já havia feito. Então, a gente usa o alicate bola, a gente faz o acabamento do corte, passa a pasta cicatrizante e posteriormente, uma dica importante aí, eu uso o papel alumínio cobrindo a ferida, a cicatriz, que ajuda nesse processo de cicatrização. Nessas espécies que cicatrizam bem, como a jabuticaba, a utilização desse papel alumínio ela acelera esse processo de cicatrização. Então, porque ali não vai, essa parte não vai ser exposta ao sol, e isso vai ajudar nesse processo de cicatrização.
Então esse é um método bastante eficaz e que pode ser utilizado tanto para mirtáceas em geral, ele costuma cicatrizar muito bem, então eu utilizo sempre o papel alumínio. Aproveitando aqui também, eu vou redirecionar esse primeiro galho, que será o primeiro galho da planta. Eu vou fazer a armação e direcionamento dele. Uma outra dica para jabuticaba aí também, eu sempre costumo deixar uma brotação em volta da ferida que foi feita, porque isso ajuda a puxar o crescimento e fechar essa cicatriz mais rápido. Reparem que agora a gente tem uma planta visualmente mais limpa, a gente consegue ver com maior clareza os detalhes dela. E ela também vai responder com brotações mais fortes exatamente onde a gente quer. Agora apenas conferindo se tem mais alguma brotação para sair, alguma correção para fazer. Eu notei que ali na base, onde eu arranquei alguma brotação, eu não tinha feito a aplicação da pasta cicatrizante no papel alumínio. Então vou estar fazendo essa aplicação e são os detalhes finais. Só adiantando aí que no próximo episódio a gente vai começar a trabalhar melhor a formação da estrutura desse bonsai. E lembrando mais uma vez, se você gostou, se esse vídeo te agregou alguma coisa, deixe seu like, considere se inscrever no canal e acompanhe a nossa série. Esse projeto ele vai ficar muito bom no futuro. A gente vai fazer com todo carinho. E eu sempre vou estar postando aqui algum procedimento que eu vou estar realizando nessa árvore.